SQL é uma linguagem poderosa usada para manipular dados em bancos de dados relacionais. É uma linguagem de manipulação de dados usada para criar, ler, atualizar e excluir registros de um banco de dados. O SQL pode ser usado para acessar e manipular os dados armazenados em um banco de dados, bem como gerenciar a estrutura do próprio banco de dados. Também pode ser usado para fins de análise e geração de relatórios. Além disso, o SQL costuma ser usado para criar consultas complexas que envolvem várias tabelas e expressões complexas. Com sua ampla gama de recursos, o SQL se tornou uma ferramenta essencial para o gerenciamento de bancos de dados em muitas organizações. SQL pode ajudar você a organizar seus dados de maneira eficiente. Ele também pode ajudar a criar relatórios de grandes quantidades de dados de forma rápida e fácil. Com o SQL, você também pode consultar grandes conjuntos de dados para obter informações sobre tendências e padrões que podem estar ocultos nos dados. O SQL é uma ferramenta inestimável para quem procura gerenciar seus dados com eficácia e organizar de maneira a facilitar a compreensão e a análise. Benefícios de usar um banco de dados SQL. O uso de um banco de dados SQL para armazenamento e recuperação de dados está se tornando cada vez mais popular devido à sua versatilidade, escalabilidade e economia. É a melhor maneira de armazenar e recuperar grandes quantidades de dados de forma rápida e eficiente. Com um banco de dados SQL, você pode facilmente criar consultas complexas para encontrar as informações exatas de que precisa. Além disso, um download do servidor MySQL fornece acesso a uma ampla variedade de recursos que facilitam o gerenciamento de bancos de dados pelos usuários. O que são consultas no SQL? Consultas em SQL são comandos usados para recuperar dados de um banco de dados. Eles são escritos em uma linguagem específica, e podem ser usados para filtrar, classificar e manipular dados no banco de dados. Com consultas, você pode encontrar informações de forma rápida e fácil. As consultas também podem ser usadas para criar novas tabelas ou atualizar as existentes com novas informações. Por que você deve aprender SQL? Aprender SQL é uma habilidade essencial para quem deseja avançar em sua carreira em análise de dados e ciência de dados. Com o SQL, você pode acessar rápida e facilmente grandes quantidades de dados armazenados em um banco de dados, manipular e usar para tomar decisões. Além disso, o SQL pode ser usado para criar relatórios e painéis que ajudam a visualizar seus dados. Aprender SQL fornecerá as habilidades necessárias para obter o máximo de seus dados e tomar melhores decisões para sua empresa ou organização. Quem trabalha com SQL? SQL é uma linguagem incrivelmente versátil que é usada por uma variedade de profissionais diferentes em muitos setores diferentes, como, por exemplo, desenvolvedores de software, administradores de banco de dados, analistas de dados e analistas de negócios. O SQL oferece ferramentas poderosas que ajudam os profissionais a organizar e acessar dados com rapidez e eficiência. Com sua sintaxe fácil de aprender, não é de admirar que tantas pessoas estejam recorrendo ao SQL para suas necessidades de dados. Como aprender SQL? Aprender SQL pode ser uma ótima maneira de obter habilidades valiosas que podem ser usadas em muitos setores diferentes. É uma linguagem poderosa usada para consultar e manipular dados de bancos de dados. Para começar a usar o SQL, você precisará aprender o básico da linguagem e obter alguma experiência prática escrevendo consultas e manipulando dados. Depois de dominar os fundamentos do SQL, você poderá lidar com tarefas mais complexas com confiança, como criar bancos de dados e otimizar o desempenho. Cursos online são uma ótima maneira de aprender SQL. Com um treinamento, você pode obter conhecimento sem precisar sair de casa ou gastar muito dinheiro. Conclusão: SQL é uma linguagem usada para gerenciar dados armazenados em bancos de dados relacionais. Ele é usado para criar, atualizar, excluir e recuperar dados desses bancos de dados. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal para receber as próximas notificações.